a tabela dinâmica, como que eu crio a tabela dinâmica? Ela vem da base de dados, então eu preciso ter uma tabela exatamente neste formato aqui, que é o formato de base de dados. Qual que é o formato de base de dados? É aquele formato que a gente tem na primeira linha, que é o cabeçalho da tabela, o assunto de cada coluna, e embaixo, tá, as demais linhas dessa tabela são os dados propriamente ditos, e em cada coluna os dados são relacionados, né, com o assunto que eu discriminei nessa primeira linha da tabela, tá? E isso é padrão do Excel, tá? Precisamos ter este formato de tabela para criar uma tabela dinâmica. Agora vem o diferencial. Qual que é o diferencial? Qual que é a maneira certa de você utilizar essa base de dados para construir um dashboard que surpreende? É você, além de ter uma base de dados neste formato, essa sua base de dados precisa estar formatada como uma tabela. É o recurso do Excel em que ele formata a tabela e ele considera, de fato, a tabela como uma tabela. Ou seja, ele pega todos os dados da tabela e ele gera um grupo. Porque, como o Excel considera os dados como um bloco, como um conjunto único, conforme eu vou inserindo linhas na minha base de dados, automaticamente esses novos dados já vão sendo incorporados na minha tabela dinâmica. E aí, com isso, né, com essa automação feita, a gente vai ter total segurança dos dados que estão sendo mostrados, as análises estão sendo mostradas lá no nosso dashboard.